programa da semana passada, falando das abelhas, as guardiãs da natureza. Mas práticas agrícolas agressivas, desmatamento, uso excessivo de venenos e destruição de habitats transformam o que poderia ser parceria em ameaça. O mundo das abelhas não é feito apenas de cooperação. Entre colônias diferentes, há também disputa. Nem sempre o inimigo vem de outra espécie. Às vezes tem o mesmo rosto. Quando os recursos estão escassos e uma colmeia está fraca ou mal protegida, ela pode se tornar alvo de outras abelhas. Abelhas ladras. Essas invasoras se aproximam da entrada com cautela, pousam na borda, tentam passar despercebidas no meio do fluxo. Algumas são barradas ainda na porta. Outras conseguem furar a barreira, misturando-se à movimentação. Uma vez lá dentro, vão direto ao ponto. Roubam mel diretamente dos favos, enchem o estômago, tentam sair o mais rápido possível. É alimento pronto, energia roubada. Para a colmeia atacada, é como se um cofre tivesse sido arrombado de dentro. Na entrada, a luta é física. Pernas e mandíbulas se enroscam. Corpos são arrastados para fora. Feridas se abrem, ferrões são usados. E como o ferrão da abelha costuma ser usado uma única vez, cada defesa tem um custo: a vida da defensora. Esse tipo de ataque pode durar minutos ou se arrastar por horas. Às vezes, parece apenas um movimento mais intenso na porta da colmeia. Mas o que está em jogo é a sobrevivência. Quando a colmeia invadida perde, não é apenas alimento que se vai. É moral, é estrutura, é ritmo. Mais grave do que a perda de mel é quando se perde a rainha. A rainha é o centro do equilíbrio biológico da colmeia. Quando ela morre, ou adoece, ou é ferida, todo o sistema entra em desequilíbrio. Sem os feromônios que ela produz, as operárias ficam desorientadas. Algumas tentam colocar ovos, mas só conseguem gerar zangões. Não há mais novas operárias para cuidar da cria, buscar alimento, manter a casa. O número de abelhas começa a cair. As funções se confundem. A colmeia perde sua ordem. Esse é o colapso interno. Silencioso, lento, quase invisível, mas fatal. De fora, parece apenas que há menos movimento. Menos abelhas entrando e saindo. Mais silêncio na entrada. Por dentro, a estrutura está ruindo. Como uma cidade abandonada. Como um corpo que para de respirar. Doenças também podem ser um gatilho. Parasitas como o ácaro varroa se alimentam do sangue das abelhas, enfraquecem as larvas, espalham vírus. Colmeias inteiras adoecem. As abelhas ficam mais lentas, desorientadas, morrem mais cedo. E o ciclo é interrompido
antes mesmo de começar. Há fungos que atacam as larvas, bactérias que contaminam os favos, vírus que se espalham de colmeia em colmeia, carregados por abelhas ou por ácaros. Uma doença não ataca apenas o indivíduo. Ela corrói o superorganismo. Mas a maior ameaça talvez seja invisível. Nos últimos anos, o desaparecimento repentino de colônias inteiras tem chamado a atenção do mundo. Sem sinais de ataque, sem predadores, sem luta visível, as abelhas simplesmente somem. É o chamado distúrbio do colapso das colônias, CCD. Uma das possíveis causas, os pesticidas, produtos químicos usados na agricultura, principalmente os chamados neonicotinoides, afetam o sistema nervoso das abelhas. Elas saem para forragear, mas não conseguem voltar. Perdem a orientação. Ficam desorganizadas no espaço, caem no chão, morrem longe de casa. É como se a bússola natural fosse quebrada. E sem as forrageiras, a colmeia enfraquece e morre. Além disso, a perda de habitat e a expansão das monoculturas reduzem a diversidade de flores disponíveis. Há menos alimento, menos opções, menos chances. Colmeias saudáveis dependem de ambientes ricos, com muitas espécies florais. Nem toda flor oferece o mesmo tipo de néctar, nem a mesma qualidade de pólen. A diversidade é o que garante uma dieta equilibrada para as abelhas. Mas cada vez mais, elas enfrentam paisagens homogêneas, secas, contaminadas. Campos imensos de uma única planta, pulverizados com veneno, silenciosos de vida. Algumas pesquisas mostram que abelhas expostas a certos pesticidas têm o olfato prejudicado, o que afeta também sua comunicação com a colônia. Outras têm o sistema imunológico comprometido, tornando-se mais vulneráveis a doenças que, em condições normais, seriam controladas. É como tentar sobreviver numa cidade sem água, sem comida e cheia de fumaça. Mesmo os apicultores mais experientes enfrentam dificuldades. Uma chuva fora de hora, uma pulverização no campo ao lado, um calor intenso em pleno período de florada. Tudo pode desequilibrar um sistema que já vive no limite. Quando uma colmeia entra em colapso, ninguém percebe de imediato. Não há sirenes, não há sinais espalhafatosos, mas dias depois, os frutos não aparecem. As sementes não se formam. As flores se tornam decorações estéreis. A ausência das abelhas é sutil, mas devastadora. O que desaparece junto com elas não é só o mel.
É o futuro de milhares de plantas, de insetos, de pássaros, de ciclos inteiros que dependem dessa engrenagem minúscula. É um vazio que não grita, mas pesa. É por isso que cada colmeia em equilíbrio é um pequeno milagre. E cada colmeia perdida é uma ruptura. Mas mesmo diante de tudo isso, as abelhas continuam dançando, continuam decidindo, continuam se organizando, porque o que mantém uma colmeia viva não é apenas o alimento, é a comunicação, é a capacidade de reagir juntas, é a linguagem, e é aí que começa a parte mais misteriosa dessa história. Se o mundo das abelhas já impressiona por sua organização, há algo ainda mais profundo que sustenta tudo isso: a forma como elas se comunicam. Sem palavras, sem olhos nos olhos, sem som. E ainda assim, com uma precisão capaz de manter viva uma sociedade inteira. Elas vivem no escuro, mas falam com o corpo. Falam com o toque, com o cheiro, com a vibração do ar, com a geometria do movimento. A colmeia é um lugar de silêncio e sombra. Ali dentro, não há luz para guiar. Os olhos quase não ajudam. Mas o mundo não para, porque a linguagem das abelhas não precisa de luz para existir. Quando uma abelha encontra uma boa fonte de alimento, uma flor cheia de néctar, um campo promissor, um grupo de árvores carregadas, ela volta à colmeia não apenas carregada, mas cheia de algo mais precioso do que o pólen: informação. E ela a transmite dançando. Essa dança é chamada de dança do 8, ou Waggle Dance. O que parece um simples balé sobre o favo é, na verdade, um código sofisticado. A direção em que ela se move indica o ângulo do local em relação ao sol. Se a dança aponta para cima, quer dizer que as flores estão na mesma direção do sol. Se inclina para a de esquerda ou para a direita, é porque as flores estão em outro rumo no horizonte. A duração do trajeto, aquele trechinho em que ela balança o abdômen, informa a distância. Poucos segundos significam um lugar perto. Durações maiores indicam campos mais distantes. E a intensidade da dança revela a qualidade da fonte. Quanto mais energia, mais insistência, mais vezes ela repete o movimento, melhor é o lugar que encontrou. É como se ela desenhasse um mapa invisível com o próprio corpo, um GPS vivo dentro de um favo escuro. As outras abelhas se aproximam,
Encostam as antenas, sentem as vibrações com as pernas, tocam o corpo da dançarina. Elas leem esse mapa com o tato, com o olfato, com a memória. As que veem a dança partem em busca do local descrito. Encontram o campo, testam a fonte, bebem o néctar, coletam o pólen. Se confirmarem que o lugar é bom, voltam e também dançam por ele. Se encontrarem algo ainda melhor, iniciam uma nova dança, defendendo outra direção. A informação circula, se espalha. E as decisões nascem da repetição, da concordância, da insistência silenciosa. É um processo que mistura biologia, física e até astronomia. As abelhas calculam direções com base no Sol, mesmo quando o céu está nublado, usando a luz polarizada que atravessa as nuvens. Elas conseguem ajustar seus movimentos, levando em conta a rotação da Terra, como se tivessem um relógio interno que corrige o mapa ao longo do dia. Em alguns experimentos, cientistas perceberam que pequenas mudanças no ângulo da dança, às vezes de apenas 1 grau, já são suficientes para alterar a rota das companheiras. É uma precisão impressionante para corpos tão pequenos. Mas a dança não é a única língua da colmeia. As abelhas usam também uma linguagem química, feita de cheiros que o olho não vê, mas que o corpo sente. Elas produzem feromônios, moléculas que se espalham pelo ar e dizem o que está acontecendo. Alguns feromônios mantêm a colmeia unida, como um perfume de família que todas reconhecem. Outros organizam o trabalho. Indicam que há cria para cuidar, cera para produzir, lixo para retirar, intrusos para expulsar. E há aqueles que significam uma única palavra: perigo. Se uma abelha é atacada, por exemplo, ela libera um feromônio de alarme. É um cheiro forte, imediato, inconfundível para quem pertence à colmeia. Em poucos segundos, o clima interno muda. As guardas se posicionam na entrada. As operárias se agitam. Algumas avançam. Outras recuam. É como um grito coletivo, mas sem som. Apenas cheiro e reação. A rainha, por sua vez, também se comunica por meio de feromônios. Enquanto está saudável, ativa e fértil, ela libera substâncias químicas que mantêm a ordem social. Dizem as operárias que está tudo bem, que não é hora de criar outra rainha. Quando ela envelhece, adoece ou reduz a postura, esses sinais mudam de intensidade. E a colmeia, pouco a pouco, percebe que precisa preparar uma sucessora. Até
até a entrada da colmeia funciona como um ponto de checagem olfativa. As sentinelas reconhecem as irmãs pelo cheiro do ninho, pela combinação de aromas de cera, própolis, flores e feromônios. Uma abelha de fora, com odor diferente, é rapidamente identificada. Se insistir em entrar, será empurrada, mordida, às vezes morta. Ao lado da dança e dos feromônios, existe ainda outra forma de comunicação: as vibrações transmitidas pelo próprio favo. Algumas abelhas produzem pequenos tremores, batendo o tórax contra a superfície de cera, como quem toca um tambor. Essas vibrações podem servir para acordar companheiras, acelerar o ritmo de trabalho ou interromper certas danças, como se fossem sinais de espera ou cuidado. É um sistema de recados dado pela estrutura da casa. Mas talvez o exemplo mais impressionante da inteligência das abelhas esteja nas decisões tomadas pelos enxames. Imagine um grupo recém-separado, sem lar, descansando em um galho, exposto ao vento, ao sol, à chuva. É preciso decidir onde construir a nova colmeia. E essa escolha pode ser a diferença entre a sobrevivência e o fracasso. Abelhas exploradoras saem em busca de cavidades adequadas. Não podem ser muito pequenas nem grandes demais. Precisam ficar protegidas de chuva, ventos fortes, calor extremo, ter entrada estreita, interior seguro. Cada exploradora que encontra um bom local volta e apresenta sua sugestão através da dança. Mas agora, diferentes danças competem entre si. Cada uma representa um lugar diferente: oco de árvore, fenda de rocha, buraco em construção. A força de cada dança indica o entusiasmo da abelha que dançou e o potencial daquele abrigo. Outras exploradoras vão conferir as propostas. Voltam. Se concordarem, também dançam pelo mesmo local. Se tiverem dúvidas, param de dançar por ele. Durante horas, essas propostas coexistem. Há momentos em que 4, 5 locais diferentes são defendidos ao mesmo tempo. É como uma reunião silenciosa, onde cada uma tenta convencer as outras com o próprio corpo. Mas aos poucos, uma dança domina. Aos poucos, quase todas as abelhas que retornam passam a indicar o mesmo lugar. A energia se concentra em uma única direção. E então, sem que ninguém declare, sem votação, sem líder, a decisão está tomada. De repente, o enxame inteiro levanta voo, como se uma única mente tivesse escolhido o destino. É uma democracia sem voto, sem fala, sem liderança, mas com clareza,
Não há ego, não há comando central. A inteligência está na rede. Na forma como as decisões surgem do coletivo. Para nós, que costumamos associar inteligência à razão individual, esse tipo de coordenação parece quase mágico. Mas ali, na escuridão da colmeia, está um dos maiores exemplos de inteligência distribuída da natureza. Durante décadas, cientistas observaram essas danças, esses cheiros, essas decisões, tentando decifrar o que acontecia. E quanto mais entendiam os detalhes, mais se encantavam com o todo. Porque o mais fascinante não é o que cada abelha sabe, mas o que elas sabem juntas. É como se o pensamento morasse entre os corpos, na vibração compartilhada. No ritmo coletivo, essa inteligência silenciosa conecta flores que nunca se verão. Plantas que dependem da visita certa, na hora certa. Frutos que só existirão se uma pequena abelha seguir a indicação do caminho correto. É uma rede que sustenta o invisível. Campos, pomares, florestas, jardins. E, ao mesmo tempo, é uma dança. Uma dança que atravessa campos, estações, gerações. Que liga abelhas a flores e flores a florestas. E florestas ao futuro. Vamos ficando por aqui. E semana que vem a gente vai trazer muito mais novidades e curiosidades do mundo animal no programa Patas, Asas e Outro Pet. E continue seguindo a gente em nossas redes sociais e também no TikTok. Um beijo e até o próximo programa.